Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo abordaremos sobre o trabalho de uma força. Primeiro, o trabalho ele é uma grandeza física, está associada à capacidade de uma força produzir sobre um corpo um certo deslocamento. Então, toda vez que é aplicada uma força em um corpo, e ela consegue produzir um deslocamento nesse corpo, então significa que essa força está produzindo um trabalho, beleza? Então, a definição matemática de trabalho de uma força constante, ou seja, uma força que não varia, é essa aqui, ó. Trabalho, que é essa letra I, parece um T, só que na verdade é uma letra grega, chamada tal, é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A gente vai ver agora que ângulo é esse. Nós temos aqui a força sendo aplicada na diagonal e o deslocamento dessa caixinha aqui está na horizontal. Aquele θ do slide anterior, o cosseno de θ, é o ângulo, esse θ é o ângulo entre a força e a direção do deslocamento, ok? Porque nem todas as forças têm a mesma direção que o deslocamento. Então, quando tem um ângulo ali diferente de zero, nós aplicamos aquela equação de trabalho FD cosseno θ, ok? Então, se há um ângulo ali entre a força e o deslocamento, a gente aplica o FD cosseno θ, beleza? Então, gravem bem isso. Tendo o ângulo FD cosseno θ. Esse cosseno θ, na verdade, vem da componente da força que está atuando na mesma direção do deslocamento. A componente aqui de F, que está na mesma direção, mesmo sentido, direção do deslocamento, é o F de x. O F de x ali seria F cosseno θ, então por isso que aparece FD cosseno θ ali na equação. Então, que na verdade esse trabalho é da força de x, do F de x. Mas enfim, a gente simplifica mais dessa forma porque fica mais prático, tá ok? Então, se tem um ângulo entre F e D, a gente coloca FD cosseno θ. E a unidade de medida do trabalho é esse J aí que representa o joules, que futuramente vocês verão que também é uma unidade de medida de energia. Por quê? Vocês também futuramente entenderão que o trabalho tem a ver com gasto de energia, beleza? Vamos lá então. Então, gravem aí no caderno de vocês, escrevam, anotem, beleza? Anotem o exemplo. Vamos pôr um exemplozinho aqui só para a gente ver como é que aplica, ok? Nós temos aqui uma força de 15 newtons na diagonal, fazendo um ângulo na horizontal, com a horizontal de 60 graus. Ali eu chamei de alfa, mas tanto faz, alfa, θ, tudo isso representa ângulos, tá ok? Então, nesse caso eu vou estar usando FD cosseno de alfa, mas é a mesma coisa, é o cosseno do ângulo, isso que importa. E o deslocamento dessa caixa aqui, que está sendo puxada por essa força de 15 newtons, esse deslocamento está acontecendo na horizontal, na direção da linha azul. E o deslocamento foi de 5 metros, beleza? Lembrando que tem que usar os dados pelo SI. Força em newtons, deslocamento em metros, beleza? E aí a gente vai aplicar o quê? FD cosseno θ, no caso aqui FD cosseno alfa, porque a questão chamou de alfa. Pode vir como alfa, qualquer coisa que represente ângulo. Nós temos aqui os dados, né? A força vale 15, o deslocamento vale 5 metros e o ângulo vale 60 graus. Então, é só aplicar na equação, substituiu, né? Vamos substituir os dados na equação de trabalho. Então, substituindo aqui, 15 vezes 5, que vai dar 75, e o cosseno de 60 é meio, tá naquelas tabelinhas que a gente decora, né? Para quem é vestibulando, tem que saber aquelas tabelinhas de cosseno, seno e tangente de 30, 45, 60, beleza? Vocês encontram facilmente na internet e macetes também para decorar essa tabelinha de cosseno e seno. Então, ali ó, vai cortar ó, o 75 por 2, vai dividir, né?
Então, vai dar 37,5 joules, beleza? Então, ó, o trabalho aqui nessa questão, a gente aplicou a equação FD cosseno do ângulo, beleza? Só um exemplozinho para a gente realmente ver como é que vai ser aplicado. E agora, o segundo caso, é um caso em que não há um ângulo entre a força e o deslocamento, ou seja, a força e o deslocamento possuem a mesma direção e sentido, ok? Ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus. E aí tem que lembrar que o cosseno de 0 é 1, certo? Então, nesse caso, a equação do FD cosseno θ vai ficar um pouquinho diferente. Por consequência, ó, o cosseno, aquele ângulo ali isso aqui é 0, não tem ângulo entre F e D. Então, por consequência, vai ter um cosseno de 0 graus. Só que o cosseno de 0 grau, como está já na figura, é 1. Então, aquele cosseno de 0 vai virar 1. Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa, ou seja, FD vezes 1 vai dar FD, beleza? Ou seja, o trabalho vai ser FD. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a força e o deslocamento estiverem apontando para o mesmo lugar, não formarem ângulo entre eles, então a gente vai ter que utilizar essa equação. Trabalho é igual a FD. Isso é tudo para a gente simplificar a nossa vida de vestibulando, tá ok? Para vocês pegarem um macete mais rápido, tá beleza? Então gravem bem isso. Se não tem ângulo entre a força e o deslocamento, então vai utilizar trabalho é igual a FD. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma caixa sendo empurrada por uma força de 10 newtons e ela, consequentemente, é arrastada durante 5 metros, ok? Então, ela se desloca 5 metros. A força está na mesma direção e sentido do deslocamento. O deslocamento na horizontal, indo para a direita, e a força também na horizontal, indo para a direita. Não existe ângulo entre a força e o deslocamento. Então, a gente vai utilizar o FD, beleza? Então, vamos lá. Utilizamos essa equação e aí é só substituir. A força vale 10, o deslocamento vale 5 metros. Ok, 10 newtons, 5 metros. Substituir os dados agora e achamos. 10 vezes 5, 50, 50 joules. Ok? Então, trabalha 50 joules. Beleza. Mas só que isso aqui, essas duas equações, FD cosseno θ e FD, elas servem para casos em que a força é constante, uma força que não varia. Nesse caso aqui, a força sempre vai valer 10. No caso anterior, a força sempre valeria 15, ela não ia mudar de valor. Mas nem todas as forças são assim. Existem forças que variam conforme o tempo. Então, vamos ver esse caso, beleza? O trabalho de uma força variável. Essas questões de trabalho de uma força variável vai vir exatamente assim, ó, com gráficos. Tá vendo? Que nesse gráfico nós temos no eixo Y os valores da força e no eixo X os valores do deslocamento. Essa força está aumentando conforme aumenta o deslocamento. Tá vendo? Ela está indo ao eixo Y, está indo de 20 e vai para 100. Então essa força está variando, está aumentando, conforme o corpo se desloca. O corpo aqui se deslocou um total de 5 metros e a força variou de 20 newtons para 100 newtons. Então, isso aqui é um caso de uma força variável. Quando é uma força variável, a gente não pode utilizar FD cosseno θ nem FD. Tem que utilizar uma outra regra, que é o seguinte. O trabalho vai ser calculado como a área abaixo do gráfico, da curva do gráfico. Então, o trabalho vai ser igualzinho àquela área ali abaixo da curva do gráfico. Então, a gente calculando essa área que é abaixo da curva do gráfico, a gente vai achar o valor do trabalho. Ou seja, o trabalho é igual numericamente à área do gráfico. Por que igual numericamente? Porque a gente sabe que a unidade de medida de área é metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, que não tem nada a ver mesmo, né, com a unidade de medida de trabalho, que é joules, beleza? Por isso
que a gente utiliza aqui, o trabalho é igual numericamente, é só o valor numérico, é a área abaixo do gráfico. Vamos lá então. Então aqui nesse exemplo, a gente vai já utilizar isso aqui como exemplo, e é uma regra, a gente olhou um gráfico de F e D, força versus deslocamento, calcula a área que você vai achar o trabalho, beleza? Mas cuidado, ele pode dividir o gráfico em várias partes, tá? Então vocês precisam analisar questão por questão, beleza? Porque as questões não são iguais, mas usam o mesmo conceito, tá beleza? Vamos lá então. Essa figura que foi formada aqui é o que? Um trapézio, certo? Essa figura verde aqui, uma figura geométrica, é um trapézio. Qual é a área de um trapézio? Trapézio não é a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2? Então, vamos identificar os elementos aqui do trapézio. A base maior é quem? Nós temos aqui a base menor, que é do lado esquerdo aqui o Bzinho, é o de 0 a 20, né, do eixo Y, então vale 20. E a base maior é o outro lado lá, ó, que vai de 0 a 100, na verdade vale 100, bate lá em cima nos 100 newtons. Então a base maior vale 100, a base maior vale 100 e a base menor vale 20. E qual é a altura? A altura é essa parte aqui do eixo X, 5 metros. Por quê? Como é que a gente sabe quem é base, quem é altura? As bases, gente, sempre vão ser os dois lados que estão na mesma direção. Nós temos aqui dois tamanhos na vertical, então esses dois valores são a base. E o que sobrar é a altura. E nem sempre esse trapézio vai estar em pé. Por exemplo, aqui está deitado, a altura dele está deitada. Tá? Então, a grande sacada é que as bases, base maior e a base menor, elas vão estar na mesma direção. Se tiver dois traços horizontais, então esses dois traços são a base. Então, a altura vai estar na vertical. Aqui está o contrário, as duas bases estão na vertical, então a altura vai estar na horizontal, tá ok? Substitui os valores, beleza? Resolve esse parêntese primeiro, a soma ali, 120, vai dar 120. Aí eu vou simplificar o 120 por 2, vai dar 60, vou dividir, né? 60 vezes 5 vai dar, ó, 6 vezes 5 é 30, com mais um zero de 60, 300. Então a área deu 300. Logo, o trabalho vai dar 300 joules. Encontrou o valor da área, já está encontrado o valor do trabalho, beleza? Vamos lá então. Para o próximo caso, que é o último caso, que é o trabalho da força-peso, que é um caso bem especial que vocês precisam tomar cuidado, tá? E cai muito no vestibular. O trabalho da força-peso, nosso último caso. Então, revisando, nós vimos os dois casos de trabalho de uma força constante, agora acabamos de ver o trabalho da força variável e agora no terceiro caso estamos vendo o trabalho da força-peso. Vamos lá então. Imagine um corpo descendo e ele está descendo de forma muito aleatória, sabe? Ele desceu com essa trajetória aí que está representada por essa linha pontilhada, ok? E ele cai por conta da gravidade, da aceleração da gravidade, certo? Então, se tem a aceleração da gravidade e esse corpo tem uma massa, nós temos o que associado a ele? Qual força? Força-peso, certo? Então, nós temos uma força-peso ali associada, beleza? O que mais nós podemos ver aqui, ó? Nós temos a altura, certo? A altura H, de onde ele cai, beleza? E aí, ó, o trabalho da força-peso vai dizer que não importa qual é o tipo da trajetória, né? O quanto ele vai se deslocar para chegar no chão ou subir. O que importa para o trabalho da força-peso é a altura que esse corpo vai percorrer no total da trajetória. Porque olha só, a diferença de H com a diferença do quanto o corpo vai se deslocar nessa linha tracejada. Obviamente que o corpo vai se deslocar muito mais com essa trajetória tracejada do que fazendo um H reto, linha reta, caindo em linha reta, certo? Só que para o trabalho da força-peso, o que realmente importa é o H, é a altura que ele vai percorrer. Esse
corpinho pode ir, subir, descer, ir para o lado, para a esquerda, para a direita, mas o que importa vai ser a altura que ele vai percorrer na trajetória inteira. Então, ó, o trabalho da força-peso faz o seguinte, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Ok? Então, como é que vai ser aqui? A força quem? É a força-peso, que é responsável por ele cair. Porque é ela que tem a ver com a aceleração da gravidade. Ela que é a força gravitacional aqui. Então, a força, o F vai ser substituído pela força-peso e o D vai ser a distância H percorrida. Então, o trabalho da força-peso vai ser PH, beleza? Mas nós temos dois casos importantes, especiais, que é o seguinte. Quando o corpo está caindo ou descendo, né? Ele está a favor ou contra a aceleração da gravidade? Deixa eu melhorar a pergunta. Quando ele está caindo, ele está a favor ou contra a força-peso? O que vocês acham? Analisando, né? Quando ele cai, ele vai para baixo. E a peso também aponta para baixo. Então, ele vai a favor. Então, quando ele está caindo, essa força-peso é a favor. Essa aceleração da gravidade é a favor do movimento. Então, é uma aceleração positiva. É um movimento acelerado. Ok? Então, quando ele está descendo, o trabalho vai ser positivo. Mas quando ele está subindo, ele está a favor ou contra a aceleração da gravidade? Ele está contra, certo? Ele vai se opor ao movimento, então ele sofre uma desaceleração. Logo, a força é negativa. Se a força-peso vai ser negativa, vai se opor ao movimento, então o trabalho vai ser negativo, ok? Então, quando ele estiver subindo, o trabalho da força-peso vai ser negativo, beleza? E aí, ó, o que significa trabalho positivo e trabalho negativo? Já aproveita e anota isso também. Trabalho positivo é o trabalho motor. Ele é um trabalho que ele favorece o movimento, ou seja, de forças que favorecem o movimento. E o trabalho negativo é o trabalho resistente. O nome certo é o trabalho resistente, que é um trabalho que desfavorece o movimento, está gastando energia, ok? Então, é um trabalho que vem de uma força resistente. Então, existe o trabalho motor, que é o trabalho positivo, e o trabalho resistente, que é o trabalho negativo. Então, nesse caso aqui de força-peso, resumindo, uma coisa importante que é a observação que vocês precisam fazer, além de anotar essa questão de descendo e subindo, é essa aqui, ó. Que o trabalho da força-peso não depende da trajetória realizada, mas só depende da altura percorrida. Anotem isso aí é extremamente importante, beleza? Uma pessoa de 60 quilos anda sob uma escada de 3 metros de altura. Então aqui nós temos uma escada, uma altura H, e o enunciado já está falando que essa escada tem 3 metros de altura, então essa altura vale 3 metros, ok? Letra A, determine o trabalho da força-peso realizado sobre a pessoa quando a mesma está descendo a escada. E letra B, determine o trabalho da força-peso realizado sobre a pessoa quando a mesma está subindo a escada. Então, letra A é o trabalho da força-peso quando a pessoa desce a escada, e letra B é o trabalho da força-peso quando a pessoa sobe a escada. Então, quando a pessoa está descendo a escada, ela está indo a favor da aceleração da gravidade, né? Ou a favor da força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser positivo ou negativo? Positivo, muito bem. Então, pega a equação do trabalho da força-peso. Peso é mg, então vai ficar mgh, certo? A equação da força-peso é massa vezes gravidade. Então, fica mg vezes h. E agora, substitui os dados. A massa do corpo da pessoa vale 60 quilos. G vale sempre 10, já adota como 10 nos vestibulares. E H é nosso 3 metros de altura. Substituiu aqui os dados. Resolve essa multiplicação aqui simples. A gente vai achar 1.800 joules. 1.800 joules positivos. Agora, letra B, quando o trabalho da força-peso quando a pessoa está subindo a escada. Quando ela sobe a escada, ela está indo contra a aceleração da gravidade, certo? Então, ela vai se opor à força-peso. Então, vai ser um trabalho negativo, um trabalho resistente. Na letra A foi o trabalho motor e agora na letra B vai ser um trabalho resistente.
Então, menos pH, tá ok? Esse é negativo. Então, vai ficar menos mgh. Agora, substitui os dados. Vai ficar menos o valor dessa multiplicação. Não é uma subtração aqui, é menos o valor dessas multiplicações. Vai ficar menos 1.800 joules. Okay? O mesmo valor, sim, da letra A, só que negativo. Porque o trabalho da força-peso só depende da altura percorrida, beleza? Como as alturas são iguais na letra A e na letra B, então a massa é a mesma, que é da pessoa, é a mesma pessoa, então o trabalho vai ser igual, a diferença aqui vai ser igual em módulos, né? A diferença é que um é positivo quando desce e negativo quando sobe, beleza? Então, pessoal, até a próxima.